E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Manuel Dan, segundo vídeo de C Sharp. Você olha assim pro seu código e já se assusta. O que essas coisas significam? Muito bem, vamos dividir em parte para entendermos melhor. Vou pegar isso aqui e simplesmente deletar. Sobrou essa linha, namespace, tutorial, vídeo C Sharp. Vou dar um zoom para vocês para melhorar a qualidade. Namespace, tutorial, o nome do seu projeto, né? Abre e fecha chaves. Então, o que é namespace? Podemos pensar em namespace como uma biblioteca, que pode conter classes, estruturas, enums, várias outras coisas. Elas são úteis para organizar o nosso código e guardar elementos importantes. Por exemplo, eu queria um namespace chamado escola, só alterar o nome aqui. Aí eu vou ter classes que tenham aluno, uma classe professor e assim por diante. E todas essas classes que vão estar aqui dentro do namespace vão fazer parte dele. Então, para alguma classe acessá-la, ela vai ter que conhecer esse namespace. Ou seja, ele nada mais é do que uma biblioteca. E como que a gente pode falar que alguma classe está conhecendo um tal namespace? Usando simplesmente using e o nome do namespace. Ou seja, existe um namespace chamado system e a gente está importando ele. Ou seja, a nossa classe está conhecendo esse namespace. Logo, ela pode usar suas funções, suas classes, eventos, entre outras coisas. O mesmo do System Collection Generic, que vai suportar listas entre outros objetos. Ou seja, só de adicionar essas linhas aqui, nosso código já tem todas essas coisas importadas para nós. Então, por que desse namespace? Tutorial vídeo C Sharp. Porque, como é um projeto, seria bom organizar ele em classes importantes e classes não tão importantes. Beleza, pessoal? Isso é namespace. Uma biblioteca onde podemos guardar vários dados e organizá-los. Agora, voltando, dentro do nosso namespace, temos uma classe. Vamos deletar isso aqui. Uma classe chamada programa. O que é classe? A gente pode pensar em classe como um objeto. Um objeto que pode ter variáveis e funções. As variáveis a gente pode chamar de propriedades e as funções de métodos. No nosso caso, temos uma classe chamada programa. E dentro da mesma temos um método chamado main, que eu apaguei. Ou seja, dentro do nosso namespace, temos uma classe chamada programa. E dentro da classe, temos um método, ou seja, uma função. Igual às funções de Lua. Porém, algo mais trabalhado, né? Static void main, string argumentos.
Esse método main é chamado quando o programa inicia. Ok. Essa palavrinha aqui, static void, o que será que é? Primeiramente, para nós criarmos um método, precisamos dizer qual que valor ele vai retornar. Por exemplo, um método que some dois números, obviamente vai retornar um número. Mas eu não quero que ele retorne nada, ele apenas faça suas funções. Então eu uso a palavra void. Significa que ele não vai retornar nenhum valor. Por isso temos void aqui. Porque nosso método, nossa função, não vai retornar nenhum valor. E esse static? Static não precisa de uma instância da classe. Logo, os métodos estáticos só podem conversar entre si. Ou seja, se eu criar um outro método que não seja estático e tentar chamar aqui, ele não vai reconhecer. A vantagem de estático é que, como eu disse, não precisamos criar uma instância dele. Não precisamos criar uma nova classe program para poder ter acesso a ele. A gente pode simplesmente chamar program.main e já vai chamar ele sem ter que criar uma nova instância, criar um novo objeto. Beleza? E esse string argumentos. String, você sabe que é texto, né? Esses dois colchetes aqui significa array, que é praticamente uma tabela. E o nome dela é args, argumentos. Então, quando você executa um programa, por exemplo, pelo CMD, você digita um tal comando e pode passar argumentos. São esses argumentos aqui, que vão ser passados separadamente como uma tabela, um array, um conjunto de string, um conjunto de textos. Beleza? Muito bem. Vamos dar uma olhada em um exemplo de como fazer um texto aparecer no nosso console. Temos o método console writeLine, que exibe uma linha de texto no console. Aí podemos escrever console writeLine, o nome, o texto que a gente quer que apareça. E temos o readLine, que guarda o que nós digitamos e espera que a gente digite Enter para prosseguir. Vamos lá. Console. Console é uma classe. E writeLine é um método dele. Ou seja, sempre quando a gente for chamar um método de uma classe, a gente precisa escrever a classe e o nome do método. Vou digitar olá mundo. E console readLine
esse readline vai esperar a gente apertar Enter para depois fechar o programa. Porque senão ele apenas ia exibir a mensagem e ia fechar automaticamente. E não queremos isso. Você percebe o ponto e vírgula aqui? Sempre quando a gente fazer uma declaração, atribuir um valor, a gente tem que colocar ponto e vírgula. Senão vai dar erro. Vamos testar então. Percebam? Exibiu o texto Olá Mundo. E espera eu digitar alguma coisa, mais Enter para fechar. Beleza, pessoal? Hoje foi isso. Obrigado por assistir. Valeu. Fui.